Brasiliense, no Visto, Lido e Ouvido, eu vou trazer aqui um resumo do que eu vi, do que eu li e do que eu ouvi durante a semana. Eu queria parabenizar o deputado Xavier pelo pronunciamento maravilhoso de destaque, de quebra umbilical com o governo do Distrito Federal, mostrando a sua independência. Eu queria também citar aqui que o deputado Rodrigo Hollenberg, ele fez um pronunciamento no Dia da Mulher, que ele destacou as conquistas feitas por essas mulheres. Ele não veio aqui, como foi dito pela deputada do PT na Câmara Federal, reclamando que nunca teve orgasmo na vida dela, com o marido dela. Então, gente, nós viemos aqui para poder levar o conhecimento e mostrar a grandeza da mulher, e não os defeitos dos maridos delas. Então, Hollenberg, com isso, com seu pronunciamento de garra, de mostrar o caminho para as mulheres, nós estamos presentes no novo mundo. E leve o meu abraço e o abraço do nosso grupo a seu filho Ícaro, que foi eleito pela área de saúde, com propostas indicadas, com seu discurso e citação da deputada Maninha. Queria parabenizar o deputado Peniel Pacheco e o deputado Cláudio Monteiro, que fizeram com que eu mudasse meu voto da Anfiteuse na última hora, e que mal foi divulgado pela imprensa. Eu votei contra. Queria parabenizar também o deputado Miqueias pelo pronunciamento aqui dito sobre o Carnaval de Brasília, que me trouxe um novo alento, deputado. Olha, a segurança não funcionou, mas diminuiu-se o número de criminalidade graças ao trabalho efetuado pelos pastores evangélicos nas igrejas. Não é o governo que diminuiu. Por quê? Porque não houve condições, a polícia está sucateada também. Então, deputado, eu queria lhe convidar para ir à Igreja Evangélica Brasil para Cristo, lá no Gama, para você saber de uma parcela por que diminuiu o índice de criminalidade. É o trabalho de pastores. E com isso eu estou apresentando um projeto de lei nessa casa proibindo o GDF de gastar dinheiro em carnaval. Que esse dinheiro que é gasto em carnaval, de qualquer forma, seja distribuído para as crianças jogadas nas ruas, para os hospitais, para as áreas carentes. Nós não podemos sorrir enquanto os outros choram. Carnaval é para quem tem dinheiro. Deixa o carnaval para as instituições que têm condições de manter o carnaval. Haja o exemplo do Pacotão, que faz o carnaval sem dinheiro do GDF, e outros blocos que têm saído. Queria parabenizar também a outros aqui, e que deixo para falar sobre eles, um minuto só para terminar um item, que depois eu continuarei em parlamentar. Quero parabenizar você, Pureza, diretor do Sindicato dos Professores. Eu não lhe conheço. Você tem garra, Pureza. Soube contestar o governador na sua falta de coragem de aumentar o salário dos professores. Você, Pureza, como diretor do sindicato, não é comprometido com governo nenhum. Você combateu o governo Roriz. Você está combatendo um governo que nega o que já foi conquista, que é conquista dos professores. Você, Pureza, é o herói dos professores. Você, Pureza, que eu acho que é do PSTU, dignifica a sua classe, dignifica os políticos. E se você for do PT, eu darei um abraço ao Cafu dizendo: vocês têm no PT um grande elemento. Vamos mostrar que os professores precisam ganhar mais, nem que seja à custa de greve, nem que seja à custa do sacrifício de cada um. Por que o governo Roriz tinha que pagar o que não devia, e agora eles estão defendendo o sindicato, defendendo o governo atual? E na próxima do sindicato, eu ainda tenho que falar sobre o deputado Luiz Estevo, sobre o deputado João de Deus. Obrigado. Ainda no comunicado de líderes, com a palavra o deputado Dom Aires, pelo PMDB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da galeria, imprensa, senhores da casa, vem essa tribuna comunicar, como presidente do meu partido, que ontem nós fizemos as eleições zonais em diversas cidades do Distrito Federal e alcançamos uma vitória expressiva. O partido está unido para uma discussão em Brasília, resgatar a nossa imagem, a nossa luta do dia a dia, as nossas conquistas. Senhor presidente, eu quero também fazer aqui algumas cobranças que nós, dentro dessa casa, algumas discussões que nós demos início e que não tem hoje uma resposta dessa mesa. De entrada, no dia 1º de janeiro de 1995, solicitando a esta casa que solicitasse ao secretário da Fazenda do Distrito Federal a senha para que fosse entregue aos deputados para fazer o acompanhamento físico, o acompanhamento financeiro da execução orçamentária e financeira do governo do Distrito Federal. Lamentavelmente, recebemos aqui uma senha faz de contas que até hoje não dá para resolver sequer a execução de uma unidade, de uma cidade ou de uma administração regional. Haja vista o que passou hoje, que saiu ontem no jornal, uma denúncia de que a situação precária do governo passado. Se os deputados tivessem acesso e que a senha fosse uma coisa tratada dentro do perfil ideal para um deputado, para um parlamentar, nós teríamos condições de checar se isso é verdade, que foi dito ontem na imprensa, ou até que comprometimento tem essa dívida, tão falada dívida, até votada aqui pelos deputados, foi o caso do passivo trabalhista de todas as empresas. Eu quero solicitar aqui também, cobrar, dos nobres pares, dos nobres deputados, e especialmente do nosso companheiro deputado, nosso Zé Ramalho, nós fizemos uma convocação aqui do senhor presidente da CAESB, e esse moço não apareceu até hoje, nós ainda não convocamos, não votamos ainda lá na Comissão de Economia, e eu pedi aos deputados que fizessem presença, ajudassem o nosso presidente para votar urgentemente esse requerimento, porque ele já está ameaçando a sociedade de fazer o seu aumento, a revelia e ao desvejo da sua empresa. E quero também pedir aqui ao senhor presidente que tome providência, que dê resposta a esta casa com relação ao aumento dos servidores do quadro permanente desta casa que foi cobrado, e eu tenho a impressão que os deputados aqui, os nobres pares, não têm conhecimento do que a diretoria desta casa, a mesa, está discutindo e que resposta tem que ser dada a esses servidores. Não podemos esperar o ano de 1996 para fazer o reajuste de 95. Muito obrigado. Ainda no comunicado de líderes, pelo PP, o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como todos sabemos, uma das questões mais graves que aflige o nosso Distrito Federal é a questão da recuperação da atividade econômica e, portanto, da geração de empregos. E vejo que, infelizmente, decorrido já mais de 70 dias de posse do novo governo, pouca ou nenhuma providência foi tomada nessa área fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Enquanto isso, o nosso partido apresentou aqui uma série de projetos na Câmara Legislativa que objetivam justamente criar melhores condições para a recuperação do nível de emprego. A primeira delas é a isenção de tributos, isenção completa de tributos para as pequenas e microempresas, incluído nisso os feirantes, incluídos os donos de trailers, de quiosques, microempresários. Infelizmente, embora nós tenhamos tomado essa iniciativa aqui, não vimos de parte do governo nenhuma iniciativa no sentido. A segunda questão é um projeto apresentado aqui nesta casa que destina 70% dos recursos do Fundef, também que todos nós sabemos, são financiamentos a juros mais baratos, destinados exclusivamente ao financiamento das pequenas e da microempresa. A terceira questão, o GDF diz seguidamente que tem mais de 200 milhões de reais para receber de dívidas
de tributos, mas que infelizmente não pode receber essas dívidas porque não tem condições de fazer o parcelamento, já que por uma lei aprovada no final do ano passado, o parcelamento tem que ser aprovado pela Câmara Legislativa. Pois muito bem, se existem esses empresários desejosos de pagar essas dívidas, por que o GDF não manda o pleito deles dentro daquilo que manda a lei, para que seja examinada por esta Câmara Legislativa a possibilidade de conceder o parcelamento? Quer dizer, o GDF diz que quer cobrar, mas não toma nenhuma providência prática no sentido de trazer para esta casa, como manda a lei, a discussão da cobrança e, portanto, o recebimento desses recursos. O BRB, cujo presidente há mais de 30 dias teve sua indicação, bem como de toda a diretoria aprovada. Muito bem, até o momento não vimos nenhum gesto da diretoria do BRB no sentido de tornar efetivamente o Banco de Brasília, nesta gestão, um banco voltado para o atendimento aos pequenos e microempresários. E para grande decepção da nossa cidade, esse passo foi dado pelo Banco do Brasil, que, apesar de ser um banco que cuida do país inteiro, das questões nacionais, teve a sensibilidade política e social de tratar da questão do financiamento a juros mais baratos para os pequenos e microempresários de Brasília, através de recursos do FAT. Enquanto isso, lamentavelmente, o BRB permanece de braços cruzados, sem nenhuma iniciativa no sentido de viabilizar o desenvolvimento econômico e a geração de maiores empregos. Essa é a cobrança que eu faço ao governo, que realmente transforme em atitudes práticas as promessas permanentes que nunca se materializam. Em entrevista concedida e publicada pelo jornal Correio Brasiliense no último sábado, eu fiz uma série de questionamentos a respeito do trabalho do governo. Por exemplo, a questão da derrubada das casas em Taguatinga, Samambaia, a questão dos quintos, das gratificações dos funcionários ativos e aposentados, a questão do IPTU dos assentamentos, a questão do aumento da água da CAESB, a questão da demissão imotivada de 4.000 servidores, a falta de ação do governo que até hoje não apresentou a prometida alternativa para a questão da enfiteuse, a paralisação das obras do metrô, que até hoje não foram retomadas, tá certo? O fisiologismo no preenchimento de cargos da administração pública. Pois bem, o que nós vemos aqui? É que, como não tem resposta, o governo foge do debate. O governo foge das minhas perguntas, não apresenta resposta para nenhuma delas. E aqueles que esperavam no Jornal do Domingo a resposta, eu quero dizer o seguinte: por que não há resposta? Porque não há o que responder. Simplesmente são perguntas, entendeu? Que o governo, pela sua inação, pela sua incapacidade e pela demonstrada incompetência, não tem como responder. Curiosamente, no Jornal de Domingo, é apresentada uma relação de 12 pseudos e supostos abacaxis herdados pelo atual governo do governo passado. Um minuto mais, senhor presidente. Eu quero lembrar o seguinte: o governo passado deixou o Palácio do Buriti com 73% de aprovação, verificado em pesquisa publicada pela Datafolha. Um índice de aprovação maior do que hoje ostenta o governo atual. E quero dizer o seguinte: a comunidade já percebeu o seguinte: aqueles 12 abacaxis não existem. O abacaxi que existe hoje, dentro do Distrito Federal, e que é o grande abacaxi que a cidade vai ter 4 anos para tentar descascar, foi a eleição do senhor Cristóvão Buarque como governador de Brasília. Esse é o verdadeiro abacaxi que nós temos em nossa cidade. Concluído o pequeno expediente no tocante ao comunicado de líderes, quero informar que a presidência conduziu com a tolerância que lhe é peculiar a manifestação de seus parlamentares. Todos tiveram o direito de ultrapassar, em média, 1 minuto, 1 minuto e meio, em seus pronunciamentos. Convido o deputado José Adimar para assumir a presidência do trabalho. Convido o deputado Peniel Pacheco
Ainda no pequeno expediente, comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os deputados, membros da Comissão de Direitos Humanos e aqueles que não são membros, mas participaram do nosso debate sobre a situação carcerária promovido por esta comissão na última sexta-feira, no auditório desta casa. Foi um debate que com certeza irá enriquecer o relatório que esta comissão irá apresentar sobre as condições carcerárias no Distrito Federal. Então, portanto, parabenizo os deputados que fizeram presente nesse último debate, sexta-feira. E para começar a minha indagação aqui, apenas para refletir ao meu antecessor que ocupou esta tribuna, que um dos abacaxis deixados pelo antigo governo é um abacaxi que o governador Cristóvão Buarque pegou apodrecido, que é o da segurança pública. O último governo chegou ao ponto de entregar a segurança pública, ou melhor, a Polícia Militar do Distrito Federal, com apenas 40% da sua frota de viaturas em funcionamento. O último governo chegou ao ponto de deixar a segurança pública, em especial a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com os policiais mal remunerados, com os policiais e bombeiros morando em fundo de quintal, sendo inquilinos de marginais, e com os policiais comendo, se alimentando dentro dos quartéis com uma péssima alimentação e muitas vezes dormindo no chão quando se encontra em serviço noturno. Então, esse foi um dos abacaxis deixados pelo governo anterior. Agora, a violência no Distrito Federal. Muitos vêm aqui, ocupam essa tribuna, muitos vão à imprensa denunciar a violência no Distrito Federal, o crescimento dela, que nos últimos anos tem crescido em média 30%, a violência e a criminalidade, mais discursos e mais discursos, entrevistas e mais entrevistas, sendo que nada fizeram quando foram o governo passado. E veio a tônica, nesta casa, a pena de morte. Que, para mim, como deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos, ignoro esse discurso. É um discurso que já foi vencido pela sociedade, porque, ao meu ver, quem tem direito a tirar a vida de alguém é Deus. E elogio a atuação de um soldado da Polícia Militar, nesse fim de semana, o soldado Marcelo Carlos Arantes, que ele próprio diz: em nenhum país a pena de morte diminuiu a violência. E este mesmo soldado é contra a violência da própria polícia nas ruas. Ocupamos essa tribuna não é para defender bandidos, defender marginais, um bom direito para o criminoso, não. É para defendermos uma melhoria no sistema de segurança pública. É para discutirmos o crescimento da criminalidade aqui no Distrito Federal. Não podemos compactuar com bandidos matando os policiais e com possíveis denúncias de policiais estarem fazendo injustiça com as próprias mãos. Que em momento algum acredito nisso. Porque a nossa polícia de Brasília, em especial os nossos policiais militares, são os melhores em matéria de educação e de trato com a população. Então aproveito, senhores deputados, senhor presidente, para concluir, e a toda a imprensa aqui. Estaremos lançando nesta casa, no dia 24, às 9 horas da manhã, um fórum permanente de combate às armas e o combate ao crescimento da criminalidade. E esse fórum, estamos conclamando a todas as entidades sindicais, entidades religiosas, parlamentares dessa casa e organismos ligados à segurança pública do governo do Distrito Federal,
para debatermos a questão da violência. E concluo dizendo, senhores parlamentares, apenas ocupar essa tribuna para dizer que a violência está crescendo, está aumentando, não é o suficiente. Temos que arregaçar a manga e ir para dentro dos quartéis, ver como estão sendo tratados, estão sendo formados os nossos policiais militares. Temos que arregaçar nossas mangas e apresentarmos projetos nessa casa para que inibam o cidadão comum a portar arma nas ruas. E muito obrigado, senhores. Passo a presidência ao deputado Edmar Berinilson. Estamos no pequeno expediente, comunicado de parlamentares. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de me referir aqui a várias iniciativas tomadas na semana passada e que merecem o registro nessa casa. Foram apresentadas algumas moções. A primeira delas pede providência visando solucionar o problema da superlotação nas delegacias de polícia do Gama, conforme denúncia da imprensa. E a Comissão de Direitos Humanos, na sexta-feira, promoveu, com a presença do secretário de Segurança, uma discussão sobre a questão da segurança no Distrito Federal. E como disse aqui o deputado Marco Lima, essa é mais uma das heranças que nós recebemos do governo passado e que não é apenas um abacaxi a ser descascado, é muito mais do que isso. E isto aqui, na verdade, é um problema grave que envolve toda a sociedade brasileira e que necessita ter um tratamento adequado para essa questão. Nós sugerimos também ao GDF que viabilize as deliberações do seminário Saúde, Situação Atual e Perspectivas, realizada na semana passada, e citar o lançamento do Programa em Defesa da Saúde e da Vida no assentamento de Santa Maria, como uma ação visando a melhoria das condições de saúde da população do Distrito Federal. Gostaria de dizer que a iniciativa do seminário, infelizmente, teve a pouca presença dos parlamentares dessa casa. Estiveram presentes o deputado Daniel Marques, o deputado Antônio Cafu e o deputado César Lacerda, não, Zedmar. Infelizmente, a ausência, aliás, dos deputados, permitiu que aquele diagnóstico que foi feito no seminário não chegasse aqui a cada um dos colegas deputados. Por quê? Nós temos repetidamente denunciado desta tribuna as condições que hoje a situação da saúde se encontra no Distrito Federal. Mas seria interessante que, além da denúncia, os deputados tivessem conhecimento não só do depoimento do secretário de Saúde, mas também o depoimento da comunidade que se fez presente àquele seminário. E daquele seminário, nós tiramos algumas resoluções. A principal delas, e que eu faço aqui um convite público a todos os parlamentares, é que nós constituamos uma caravana e vamos visitar hospital por hospital, conhecendo em loco a situação que hoje se encontra a rede de assistência médica de saúde do Distrito Federal. E os nobres deputados poderão perceber que aquilo ali é uma calamidade, que a situação da saúde não é mais discussão. Ou nós apresentamos medidas concretas, nos unamos ao governo, à sociedade, para apresentar soluções imediatas, ou nós não teremos mais uma rede funcionando a curto prazo. E gostaria, inclusive, de fazer o convite para que se associem a um projeto que iremos apresentar aqui nessa Câmara, junto com a iniciativa privada, de permitir que aportem recursos à rede e que a rede possa funcionar em conjunto, tendo os empresários
a sociedade organizada, o executivo, os parlamentares, adotando a rede pública com doações para que a gente possa reverter essa situação dramática que hoje se encontra na nossa rede pública de saúde do Distrito Federal. Queria também registrar aqui que fiz um expediente à Comissão de Direitos Humanos para que investigue a denúncia que envolve uma detenta na penitenciária do Distrito Federal em relação à ida da vice-governadora Arlete Sampaio, quando esta detenta fez um relato dramático da situação que se encontra o presídio. E mais um minuto, senhor presidente, para registrar também que nós estamos encaminhando uma solicitação de concessão do título de cidadão honorário do Distrito Federal ao deputado, ex-deputado Florestan Fernandes, cientista social, antropólogo, sociólogo, pensador e militante político, estudioso e defensor da causa indígena, da causa negra e um dos pioneiros do estudo dos movimentos urbanos no país e uma das maiores figuras do pensamento social brasileiro, de grande prestígio na vida cultural e acadêmica brasileira. Foi eleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 1986 e reeleito em 1990. E o companheiro Florestan Fernandes passa hoje um grave problema de saúde e nós estamos, então, encaminhando esse requerimento para a concessão do título de cidadão honorário ao companheiro Florestan Fernandes. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Vai falar? Não, eu. Não pode. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores e senhoras parlamentares, companheiros da imprensa, servidores desta casa, companheiros que nos visitam, minha saudação neste dia de hoje, dia 13. Queria fazer uma breve resposta ao deputado que me antecedeu sobre a crítica em relação a não estabelecer políticas para fomentar o emprego e o desenvolvimento do Distrito Federal. Nós temos hoje a votação de uma convocação do secretário de Trabalho, que com certeza nós todos deveremos aprovar para que ele traga até esta casa as novidades que, nestes 2 primeiros meses, nós já conseguimos implantar no Distrito Federal. Linhas de crédito diretas a pequenos empresários. Hoje, inclusive, o companheiro Cláudio está mostrando, o Jornal de Brasília aborda também já o pacote que está sendo preparado para que nós possamos beneficiar o pequeno e o médio empresário no Distrito Federal e, consequentemente, fomentar a indústria, o comércio e a geração de empregos. Eu tenho aqui um folder que provavelmente será distribuído na vinda do secretário a todos os deputados, mostrando quantos mil pequenos empresários já foram atendidos no crédito direto à micro e pequena empresa. Temos também no setor informal uma linha de financiamento nova que já também fez o atendimento a trabalhadores autônomos, as pessoas que trabalham com prestação de serviço, artesão e pequenos negócios familiares. Também temos aqui a relação do número de pessoas atendidas, que já passa da casa de 2.000 que se inscreveram nesse setor informal. Além disso, as formas associativas e cooperativas, que também a Secretaria de Trabalho tem desenvolvido. Então, nosso pronunciamento em relação à crítica é a informação do que nós temos feito concretamente. Queria aqui deixar registrado, no meu pronunciamento, a minha visita no dia 8 de março ao presídio feminino, onde nós pudemos detectar uma série de reivindicações feitas pelas presidiárias e que eu tive a oportunidade de colocar já no encontro promovido
Comissão de Direitos Humanos, na última sexta-feira. Quero, inclusive, parabenizar a iniciativa da comissão da qual faço parte, na figura do seu presidente, Marco Lima, aqui presente em plenário, de que iniciativas como essas temos que continuar a realizar. O debate é salutar para que a gente possa definir metas a serem alcançadas. Na oportunidade da visita, eu pude constatar que a assistência judiciária do Estado precisa ser melhor tratada. Nós temos N casos de presidiárias que já cumpriram pena e estão aguardando a possibilidade de terem condições de sair do presídio. Nós temos presidiárias que já tiveram indulto com a possibilidade de passarem o dia trabalhando e retornarem ao presídio à noite e foi interrompido. Nós temos a necessidade lá do atendimento à mãe, a presidiária mãe, ou seja, as crianças lá existentes não têm a assistência. Se a mãe não tem assistência, a criança também, que acompanha a criança até 6 anos, até 6 meses de idade. Nós podemos detectar que é necessário estender àquelas mulheres cursos, ofertas de cursos e de ensino regular. Hoje, a reclamação também bastante presente, a necessidade de implantação de um telefone público, um orelhão, para que elas possam fazer contato com as suas famílias. A necessidade do aumento de celas, porque se encontram lá pessoas dentro das celas, o dobro da que deveria ser o efetivo. A melhoria no atendimento médico. Hoje, elas, ao ficarem doentes, ao se sentirem mal, elas têm que ser transportadas a qualquer pronto-socorro. Elas não são atendidas lá. E um dos motivos pelos quais a detenta foi espancada, através do relato, foi justamente por ter se sentido mal e ela não teve atendimento. Houve um confronto com os agentes carcerários que tiveram um comportamento de agressão, dada a agressividade dela também. Então, dentro desse choque entre a necessidade das detentas e a realidade existente e a situação também que os agentes penitenciários lá vivem, estabeleceu-se um conflito que nós, da Comissão de Direitos Humanos, temos o dever, sim, como disse a deputada Maninha, como já se pronunciou também o nosso companheiro Marco Lima, de identificarmos os responsáveis. Mas também pude conversar com os servidores e constatei que, muitas vezes, eles preparam, por muito tempo, uma atividade como a do dia 8 de março e, por causa de um acontecimento como esse, uma fatalidade dessa, todo o trabalho que eles desenvolveram durante vários meses acaba sendo substituído por um sensacionalismo na imprensa ou até mesmo por aqueles que vão visitar apenas querer saber daquela presidiária que sofreu espancamento. Então, que a gente também possa separar o trabalho que a maioria dos agentes penitenciários fazem. Se nós temos hoje agentes que agem com agressão entre os presidiários, é preciso destacar que a maioria tem um posicionamento correto. E é com essa maioria que nós temos que trabalhar, valorizar, equipar, colocar, possibilitar a eles terem instrumentos para fazer um bom trabalho. Quero dizer que, em comparação com as penitenciárias do país, queria pedir 1 minuto para concluir minha exposição. Nós podemos constatar que o sistema carcerário do Distrito Federal não é aquele que ocupa a pior colocação, pelo contrário, está entre os melhores. Nem por isso é motivo de satisfação para todos nós. Eu já visitei 4 vezes a área de detenção e uma coisa eu quero deixar registrada aqui. Eles estão recuperando a cozinha da penitenciária, que vai, daqui a algum tempo, passar a oferecer, através dos próprios presos, a alimentação, que é uma reivindicação nossa antiga. A empresa que hoje fornece alimentação, segundo dados, ficaria 3 vezes mais barato se a comida fosse feita pelos próprios presidiários. Então, a cozinha está sendo recuperada e, em breve, nós teremos a possibilidade dos próprios presos gerarem essa economia e realizarem uma tarefa que, com certeza, vai ser bem melhor do que a que hoje é feita através da terceirização.
enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos, nós temos o dever de fazer uma visita e constatar as denúncias que, individualmente, deputados e membros de comissões de direitos humanos da OAB e de outras entidades têm constatado. E tomar providências e exigir providências junto à Secretaria de Segurança, que, em última instância, depende da área federal. Portanto, nós temos que ser aliados para que a gente possa buscar também recursos para recuperar aquilo que a gente encontrou tão aviltado, que é a área de segurança pública no Distrito Federal. Concedo a palavra ao deputado Filipelli. Mas antes, convido o deputado Daniel Marques para assumir a presidência. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, com relação à reportagem de ontem no Correio Brasilense, que fala sobre os 12 abacaxis herdados pelo governo Cristóvão. E é um negócio interessante, essa insistência, que só pode ser uma estratégia de governo. Por exemplo, tivemos aqui a visita, a presença, o depoimento do secretário Hélio Doyle, que, utilizando a tribuna desta casa, deveria, antes de tudo, ter compromisso com a verdade. No entanto, naquele dia, denunciamos que faltava compromisso com a verdade. Ele faltou com este compromisso. Tudo bem. Naquele dia, claramente, abordamos os aspectos que o governo prestava informações falsas, volto a insistir. O relatório lido pelo secretário Hélio Doyle prestava informações falsas quanto à infraestrutura dos assentamentos, quanto ao registro dos lotes, quanto ao financiamento do BRB e aí por diante. Usei a tribuna, fiz a denúncia. Até hoje, continua sem resposta ou sem justificativa qualquer daqueles itens que eu apontei naquela data. Por quê? O que está ocorrendo, gente? Neste caso, é estratégia? É uma cortina de fumaça? É uma forma de justificar que o governo não tem condição, não tem controle sobre a máquina, não consegue inovar em soluções, não consegue propor soluções? Tem que ficar claro. Companheiros, é mentira que só tinha um assentamento registrado. O próprio governo admitiu a semana passada, quando fala do IPTU, outros 6 assentamentos registrados. Por que essa mentira? Por que não justificam essa falsa informação prestada? Por que não é esclarecida a comunidade desses fatos? Com relação à infraestrutura, coincidentemente, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito das Terras, eu recebi um relatório sobre os assentamentos, que todos os demais deputados receberam, que pertencem à comissão. E ali o governo relaciona as obras de infraestrutura realizadas nesses assentamentos. Ora, é um documento elaborado pelo governo Cristóvão. É um documento visado pelo governo Cristóvão. E que eu entendo que não tem motivo nenhum, inclusive, de agora ficar às 7 chaves. Por que, então, não dar conhecimento à imprensa da real extensão das obras de infraestrutura e assentamento? Por que não citar que tem assentamento praticamente concluído do ponto de vista de infraestruturas? Por que insistir nessa mentira? Por que, então,
alguém do governo, não suba aqui, algum parlamentar, governista, não suba nessa tribuna e justifique o que eu estou denunciando. Por que novamente negar e por que não justificar até hoje os financiamentos do BRB para cooperativas? Há mais de um ano colocado à disposição e algumas, inclusive, operando. Por que esconder isso? Por que negar a existência desse plano de habitação para a família de classe de renda média? Tem que ter motivo. Tem que ter motivo. Por quê? Porque essa é a estratégia que o governo continua usando, inclusive nos 12 abacaxis. E que nós temos que deixar claro, inclusive desmoralizar essa tribuna, essa forma de benevolência com este governo. E deixo claro porque é o seguinte, o governo PT montou uma comissão de transição de governo. Por que que essas denúncias não foram feitas na época da transição? Quando se admitiu que realmente assumiu o governo com 200 milhões em caixa. Por quê? O que houve com essa comissão? Ela não fez, então, o trabalho correto que devia fazer? Ela foi incompetente ou era verdade? Com relação aos contratos... Deputado, o tempo Um minuto esgotou. para terminar. Com relação aos contratos para o lixo. Todos os contratos que foram renovados no governo Roriz foram discutidos, foram de comum acordo com a comissão de transição. Até por uma questão de ética. Aquela ética que o PT cobra. Agora, por que que a comissão não pediu a renovação dos contratos que versavam sobre o lixo? Novamente, o quê? Incompetência? É desconhecimento do governo? E a mesma forma agora, assustamos com o fato dos conselhos. O governo alegar que um grande impedimento é conselho. Companheiros, Conclua, por favor. que balela, é um aspecto legal. É assim que o dia que o PT passar o governo, ele vai passar com os governos com a validade formal, com a validade legal. E mesmo assim, senhores deputados, diversos conselheiros pediram renúncia, e o PT já o substituiu. Outros conselhos vencem agora em abril. E outros conselhos, senhor presidente, senhores deputados, estão, inclusive, completamente vazios, sem um membro nomeado. Por que não nomear esses? Deputado, por favor, conclua, que o tempo está esgotado. Obrigado. Ainda dentro do comunicado de parlamentares, eu convido o deputado Edmar Pirineus para usar a palavra. Cinco minutos, por favor. Senhor presidente, caros colegas, imprensa, senhoras e senhores aqui na Casa do Povo. Eu venho à tribuna para abordar duas questões. A primeira, quero me referir a um fato que se deu no início do nosso mandato. E coincidiu-se com a expulsão pelo PTB do colega Pinel Pacheco. Como todos vocês sabem, disputava naquele período a presidência da casa. Nunca, em momento nenhum, me manifestei contra o favor, o que vinha ocorrendo, o que ocorreu. Mas, por obrigação da verdade, que seja conhecido por todos, havia um acordo entre os deputados do PP, PMDB, PFL, na casa, então, do senhor senador Valmir Campelo. E como estratégia, tínhamos 12 votos. Era a estratégia nossa ir para o voto. Historicamente, todos sabem que fomos nós, do PP, que garantimos a candidatura do Valmir Campelo. Todos sabem que compromisso em política
é o ponto fundamental. Está aqui o deputado Cauí, Benício, Luiz Estevam, Odilon, que é testemunha desse fato, desse acordo, que tem que tornar público. Foi rompido e, com isso, se sucedeu os fatos, acabando com a expulsão, e não posso deixar aqui de salientar a posição forte e firme do nosso senador Valmir Campelo. Outro assunto é o abacaxi. O abacaxi, que disse o líder do PT aqui, que o seu governador Roriz se fazia coligações simplesmente para defender interesses particulares. Eu era líder do governo nesse período e não fui defender interesse particular meu. Foi para defender a sociedade e assim eu fiz. Que abacaxi é esse de mais de 2.000 obras? Assentamento concluído, como é o de Braslândia, água, luz, esgoto, telefone. Grande parte, Samambaia, assentamento resolvidos, com um plano de assentamento maior de toda a história do mundo. E nós vimos que o governo que tinha e dava uma esperança para a classe média, de que vinha com um programa arrojado para trabalhar desde o início, e agora que apresentou o abacaxi, se era verdade, se tinha competência, por que o abacaxi não apareceu no primeiro dia? Apareceu agora. E que abacaxi é esse? Nós queremos a sociedade, não é abacaxi não, nós queremos as soluções das questões sociais da nossa capital, da educação, que até hoje não veio o programa, da indústria, do emprego. Qual é a proposta? Ora, é muito simples, muito fácil viver. Será que vai viver esses 4 anos dizendo não vou fazer nada porque me deram um abacaxi? Ora, é preciso, para governar, precisa ter coragem. E a decisão do seu governador Joaquim Roriz era coragem. Hoje as suas estão sujas. E vai dizer que é entulho do governador? Não, senhor. Não, senhora. Não é nada disso. É incompetência. Senhor deputado, tempo esgotado. Um minutinho. É incompetência daqueles que compôs o governo atual de não dar diretrizes e soluções para a população. Nós esperamos e temos certeza que nesta casa há de sair as soluções, porque nós da oposição vamos aqui da tribuna sugerir, orientar o seu governador, que até agora não foi capaz de fazer um governo, como se diz, popular. Eu convido o deputado Benício Tavares para usar a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de endossar aqui as palavras do deputado Edmar Pirineus, quer dizer, onde ele relatou todo o episódio de composição para pleitearmos a presidência dessa casa, e dizer que, nesse processo, o senador Valmir Campelo se comportou como uma pessoa aliada, como uma pessoa do nosso grupo, como uma pessoa que procurou discutir o melhor caminho para esse grupo que deu sustentação à sua campanha política. E tenho a certeza que esse episódio, certamente, ele deixou algumas feridas e só o tempo irão cicatrizá-las. E eu quero também aqui não reforçar esse assunto aqui da fruta, né? Hoje a fruta do dia é o abacaxi, mas eu acho que a gente deve mudar um pouquinho essa discussão. Todos nós queremos que o governo apresente soluções para os problemas da nossa cidade. Quer dizer, nós estamos aguardando o encaminhamento dessas soluções. Relatar algumas questões que, no meu ponto de vista, foram mal até colocadas na imprensa, não leva a nenhum caminho, não leva a nenhuma solução.
Eu ouvi aqui discursos sobre a segurança, sobre problemas de alimentação, sobre problemas de remuneração. Nós queremos ver a solução para esses problemas. Se existe defasagem no salário dos policiais militares, que encaminhe essa casa um projeto que a gente possa reverter esse quadro, que a gente possa levar a polícia militar uma situação melhor, uma situação de dignidade para os seus policiais. Nós estamos vendo alguns parlamentares enfocar a questão da saúde. Claro, todos nós queremos uma saúde pública boa, que possa nos atender, que possa atender os nossos filhos, que possa atender a sociedade como um todo. Mas, para isso, a gente precisa trazer para esta casa soluções concretas para as soluções desses graves problemas. Enfocá-los de uma forma, o que herdou, o que deixou, o que ficou, eu acho que esse discurso, talvez no primeiro momento, nos 5 primeiros dias, talvez fosse importante. Mas agora, o que nós precisamos é de solução, de trazer para essa casa as discussões dos reais problemas para serem encaminhados. Eu volto também aqui um ponto, e até parabenizo aqui o deputado Luiz Estevam pela apresentação de um projeto, que é pedindo a regulamentação da Lei 770, que foi votada nessa casa, combinada com a Lei 808, que dá aos moradores dos assentamentos a tranquilidade de não pagar os lotes que, de alguma forma, alguns foram revendidos. Então, nós estamos até fazendo um relato hoje na Comissão de Constituição e Justiça sobre esse projeto, para que ele possa ser votado. E me assusta quando, nessa casa, ouvi aqui do secretário Paulo Bica a intenção do governo em revogar esta lei. E até eu fico me perguntando, puxa, mas vamos revogar uma lei que vai atingir em cheio os assentamentos, vamos cobrar esses lotes dos assentamentos? Eu tenho certeza que não, que pela sensibilidade dos nossos colegas nessa casa, pela proposta apresentada pelo deputado Luiz Estevam, nós vamos regulamentar essa lei e dar o direito a esses moradores dos assentamentos de ter o seu lote assegurado. Para concluir, eu devo dizer que aguardo com muita ansiedade propostas no sentido de reverter esse quadro de desemprego. Nós estamos tendo dificuldades no setor de oficina de Sobradinho e no setor de microempresa do Riacho Fundo. Não estou vendo o governo se movimentar para agilizar esses processos, para garantir a reversão dessa situação de desemprego no Distrito Federal. Por isso, eu aguardo soluções, espero soluções do governo para resolver os problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Concluído o comunicado de parlamentares, eu convido o deputado Marco Lima para secretariar a mesa e ler os expedientes sobre a mesa. Ata sucinta, terceira sessão ordinária, em 6 de fevereiro de 1995. Primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, quarta sessão ordinária, em 7 de fevereiro de 1995. Primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, quinta sessão ordinária, em 8 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, sexta sessão ordinária, em 9 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, sétima sessão ordinária, em 3 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, nona sessão ordinária, em 15 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, 10ª sessão ordinária, em 16 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, 11ª sessão ordinária, em 20 de fevereiro de 1995,
primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata sucinta, 12ª sessão ordinária, em 21 de fevereiro de 1995, primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Senhor presidente, uma questão de ordem, e para que a Câmara até ganhe tempo, eu sugiro a dispensa da leitura das atas. Acato a sugestão do deputado. Solicito ao secretário que continue a leitura dos expedientes sobre a mesa. Projeto de lei do senhor deputado Rodrigo Hollenberg dispõe sobre a distribuição dos recursos para o fomento do desporto oriundos de sorteios na modalidade denominada bingo ou similar, estabelece condições para a sua realização. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg regulamenta a comercialização direta de alimentos básicos em áreas públicas residenciais do Distrito Federal e da outras providências. Moção de autoria do deputado Jorge Cauí reivindica ao governo do Distrito Federal a formação do quadro permanente de professores e funcionários da Escola de Trânsito de Brasília. Requerimento. Autor, deputado Daniel Marques. Solicita a tramitação urgente para o projeto de lei número 0123/95 do referido deputado. Indicação. Deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a extensão de rede de água nas quadras 400 a 500 de Santa Maria. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a reforma da quadra de esportes na entrequadra 13/15 do setor sul do Gama. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de uma quadra de esportes na quadra 3 do setor sul do Gama. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal transformar o posto de saúde do INCRA 8 em centro de saúde. Indicação. Deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um abrigo na parada de ônibus da quadra 32 do setor leste do Gama. Indicação. Deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal colocação de meios-fios no acesso clandestino da área verde na quadra 19 do setor leste do Gama. Indicação do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de meios-fios nas ruas asfaltadas do INCRA 8. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a implementação do sistema de tratamento do esgoto hospitalar no Gama. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de hidrômetros nas residências do INCRA 8, Braslândia. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de para-raios na região do INCRA 8. Indicação. Autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a criação de um centro educacional no INCRA 8. Indicação. Deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a iluminação das áreas verdes das quadras 1 a 12 do setor sul do Gama. Indicação. Deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal o recapeamento do asfalto da Avenida dos Pioneiros no Gama. Moção do deputado Edmar Pirineus. Reivindica ao governador do Distrito Federal o cumprimento da lei número 721/94. Moção. Autor, deputado Edmar Pirineus. Reivindica do Poder Executivo Local o cumprimento da lei número 720/94,
que dispõe sobre a implementação de uma agrovila na bacia do Rio Preto. Indicação, autor, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um posto de saúde na Ponte Alta de Baixo. Moção. Autora, deputada Maninha. Sugere manifestação da Câmara Legislativa ao governo do Distrito Federal para que tome providências no sentido de viabilizar as deliberações no seminário Saúde, Situação Atual e Perspectivas, realizado em 9 de março de 1995, na Câmara Legislativa, por iniciativa da deputada Maninha. Moção, autora deputada Maninha. Solicita a manifestação do Poder Legislativo junto ao Poder Executivo no sentido de agilizar providências que solucionem o problema de superlotação nas delegacias policiais do Gama. Moção, autor, deputado Edmar Pirineus, reivindica ao governo do Distrito Federal que seja realizada a limpeza do cemitério do Gama. Projeto de decreto legislativo, autora, deputada Maninha, concede título de cidadão honorário de Brasília ao professor Florestan Fernandes. Moção da deputada Maninha, reivindica providências junto ao governo do Distrito Federal no sentido de determinar a formação de comissão visando a elaboração de projeto para atendimento à saúde dos internos do complexo penitenciário do DF. Eu convido o deputado Zé Edmar para assumir a presidência dos trabalhos. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 056 de 1995, que revoga a lei número 841 de 1994, de 28 de dezembro de 1994. Autor, Executivo Local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Ares. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco.
Ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. O projeto foi aprovado em segundo turno, com 16 votos favoráveis, 1 contrário e 7 ausência. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do segundo item da ordem do dia. Item número 2. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei número 476 de 1992, que autoriza o fechamento com grades das áreas verdes frontais aos lotes residenciais da região administrativa do Gama. Autor, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Ares. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Ausente. O projeto foi aprovado com 18 votos favoráveis e 6 ausências. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 03. Discussão e votação da redação final em turno único do projeto de decreto legislativo número 008 de 1995, que aprova a indicação do nome do doutor Marcelo Alencar de Araújo para exercer o cargo de natureza especial de Procurador-Geral do Distrito Federal. Autor, Comissão de Constituição e Justiça.
Questão de ordem, deputada Lúcia Carvalho. Eu solicitaria que um membro da Comissão de Constituição e Justiça pudesse dar a este plenário um relatório da sabatina, do encontro realizado entre os membros e o procurador, que neste momento votaremos, para que possa ser feito um relato de como foi o posicionamento do procurador e da comissão no final da sessão. Eu acho que não, porque eu estou aqui. Senhora deputada Lúcia Carvalho, entende-se que já foi votado, mas eu acho bastante pertinente essa sua questão de ordem. Nesse caso, eu abro, portanto, esse debate e aceito a sugestão de Vossa Excelência para que faça realmente uma explanação pela Comissão de Constituição e Justiça para que todos nós possamos tomar conhecimento. Peço ao senhor deputado Luiz Estevão que faça, que possa realmente fazer esse pronunciamento ou indicar alguém da Comissão de Constituição e Justiça para assim o fazer. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho a dizer aqui a Vossa Excelência que eu acho descabido o pedido. Em primeiro lugar, porque a sessão foi uma sessão pública para a qual se esperava a presença de todos os deputados desta Casa. Lamento realmente que alguns deputados não tenham comparecido a uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, anunciada com tanta antecedência, em que se sabatinou o nome proposto pelo governo para ocupar o cargo de Procurador-Geral do Distrito Federal. Mas sugiro aos deputados que queiram tomar conhecimento do inteiro teor daquela sessão que não se limitem a um relatório da comissão, até porque eu não concordo com ele. Sugiro que peçam as notas taquigráficas e se interem da sessão realizada há uma semana pelas notas taquigráficas. Senhor deputado Luiz Estevão, aceito as suas ponderações, mas não posso concordar com elas. Decidi que ouviríamos um relato da Comissão de Constituição e Justiça e assim delibero, para que Vossa Excelência possa delegar a algum membro da comissão para assim o fazer, para que nós possamos passar à votação. Questão de ordem, novamente, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Lúcia Carvalho. Eu vou retirar minha questão de ordem anterior pela mau entendimento do deputado presidente da comissão. Nós pertencemos às comissões, eu pertenço à COF, e nós convidamos os deputados, e todos podem comparecer às nossas sessões. Mas a gente sabe que a maioria não compareceu. Então, nada melhor do que a comissão fazer um relato para todos de como é que foi o encontro e qual foi o posicionamento da comissão, para que a gente possa, inclusive, ter coerência no voto aqui em plenário, até servir de orientação a todos os deputados. Mas se isso é motivo de desentendimento, eu retiro a questão de ordem, que ela veio no sentido de facilitar e não de complicar. Ele se nega. Vou deliberar essa questão lendo aqui o parágrafo.